Olá, boa tarde, já decolamos, você está a bordo de mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também. Esse programa é transmitido pelo Facebook também ao vivo. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste o nosso programa, mas também pode interagir conosco, participar desse programa. Enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre educação, a participação da escola e da família na educação. E para isso estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade a Ana Gandara, que é psicopedagoga, terapeuta familiar sistêmica, coaching pela International Coaching Institute. Tem uma grande experiência para conversar com a gente, para conversar com vocês que estão nos vendo em casa a respeito disso, a respeito da educação dos filhos. Como é que é isso, Ana? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Temos aqui um tema que dá para debater em torno dele durante algumas horas, para dizer o mínimo, né? Uhum. Mas, na verdade, as pessoas, em geral, têm muitas dúvidas em relação a isso. Mas como eu faço para educar o meu filho? Ele não quer comer o que quer vestir o que quer só nos lugares que ele quer ir, etc. Como é que é isso? E qual é o papel da família e da educação nesse processo? Obrigado pela presença mais uma vez. Fiz uma pergunta facinho para responder, né? Super. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui e muito obrigada mesmo pelo convite. Bom, hoje esse assunto ele se tornou, digamos assim, alvo de escolas e de família, né? Porque a família, esse papel de educar, ele cabe de fato apenas na instituição família. É da família, né? É da família. Dela. Quem educa, quem tem essa responsabilidade total é a família. A escola, ela tem parte deste processo, né? Então, dizemos que a família educa, a escola escolariza, né? Então, essa escolarização, ela faz parte do processo chamado educação, que é da família. Então, as duas coisas precisam ser definidas para que não haja confusão, nem por parte da família e nem por parte da escola. Certamente tem que andar juntos em muitos momentos, porque exatamente para formar o cidadão, né? Sim, sim. Exatamente. Eu acredito muito nesta parceria e acredito que a família forma o ser humano, né? E a escola forma o cidadão, né? Então, dentro deste processo, as duas partes são de extrema importância. Ou seja, se dentro desta instituição chamada família eu não tenho aquilo que é devido por parte dos pais, dificilmente a escola conseguirá atingir o êxito, né? Porque as bases... Se a base não estiver pronta ali, não adianta. A criança ela não saberá, de fato, nem para onde ir e talvez, em muitos casos, nem mesmo quem ela é de fato. Quer dizer, se não tiver o alicerce pronto, não adianta você fazer nem as paredes e nem o telhado, né? Claro, tem que fazer embaixo primeiro. Bacana. Sim, isso. A família, hoje, muito se pergunta, muito se questiona a respeito do sim, do não, do pode, do não pode. Eu sempre acredito, e essa crença minha, ela vem por estudos, ela vem por vivências dentro desta área. Não existe manual para as famílias comprarem, né? Olha, eduque assim ou eduque assim. Não existe esse manual. O manual mais seguro que eu recomendo para a família é o coração, né? Aquilo que vem no coração e te capacita quando você recebe a notícia que é pai e que é mãe. Esse dom, que eu chamo isso de dom, esse dom, ele é suficiente para você ter autoridade e, a partir disso, você construir ali um ser humano capaz de realizar tudo aquilo que necessita.
Ana, alguma inteligência superior te escolheu para cumprir esse papel, né? Para ser pai, para ser mãe, exato. Né? E eu chamo isso de dom. Eu creio muito nisso. E a escola, ela entra aí para uma parte desta formação. Né? A escola, ela vai trabalhar a função da escola. Qual é a função da escola? Ela é social. Né? Ela vai preparar esse indivíduo para viver socialmente. Para viver socialmente e para evoluir socialmente. Quais as principais dúvidas que assaltam pais e mães aí nesse processo? Sobretudo quando a criança está ainda criança ou já chegando na adolescência, que dizem é a fase mais complicada que existe, etc. Né? Mas como é que é isso? Quando as pessoas chegam no seu consultório para conversar com você como terapeuta, etc. E aí, quais as principais dúvidas? O que ele chega e fala assim, meu filho ele só faz o que ele quer, só come o que ele quer, só veste o que ele quer, e como eu mudo isso? Tem jeito de mudar? Claro que sim, né? Claro. A maior procura, muitas vezes, é assim, olha, eu estou aqui porque eu não consigo, eu não sei mais o que fazer pela minha filha ou pelo meu filho. E muitas vezes essa filha tem 3, 4 anos de idade, né? E aí você vai entendendo isso. Existe espaço e congruência para que o sim seja sim e para que o não seja não. Tem momentos de sim e tem momentos de não. Claro que sempre sim. houve e sempre vai haver, né? Claro que sim. Olha, Rei, vamos pensar. Na nossa vida, quantos sim e quantos nãos nós escutamos diariamente. Né? Então, se eu falo sim para algo que tem de ser não, qual é a consequência disso? Para a criança também. Né? Esta aprendizagem das consequências nesse espaço de primeira e segunda infância e de adolescência é de total responsabilidade da família. Sem dúvida. Claro que a escola também dirá sim e não, né? Dentro do seu contexto institucional. Porém, este sim e este não que acontece dentro da escola, se ele não estiver conectado ao contexto e à base familiar, ele fica totalmente sem função, né? E aí começa a gerar as questões da disciplina, dos limites, enfim, tudo isso que está aí, que nós estamos presenciando diariamente. Ana, você estava me dizendo agora há pouco que você é mãe, né, de 3 filhas, né? Eu sou. 2 delas gêmeas, né, que por si só já é uma característica peculiar, né? Sim, sim. Diferente. E aí, como é que é uma psicopedagoga, uma terapeuta familiar, educar também 3? Tem hora que a terapeuta ou a psicopedagoga não entra na história, né? Tem que ser a mãe mesmo para conversar com elas. Mas eu vou fazer até uma inconfidência agora. Você estava me dizendo agora há pouco que teve um momento que uma das suas filhas, há muito tempo já, estava nervosa com alguma coisa, bateu a porta, não sei o quê, você me explicando aqui, deu uma lição de como corrigi-la a respeito disso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, pode ser? Claro, claro que sim. Eu tenho, sim, 3 filhas, né? A minha filha mais velha com 27 e as gêmeas com 25. E eu aprendi, eu fui construindo isso desde que eu fiquei sabendo que eu seria mãe, ao longo da minha vida, para não misturar as coisas, né? A mãe e a profissional. Isso. Então, a minha casa é meu espaço sagrado, né? E eu sei claramente que dentro deste espaço sagrado eu tenho as minhas filhas que dependem de mim, dependeram e ainda dependem, apesar de já serem adultas, dependem de mim como orientadora, como mãe, como alguém que diz o sim e o não, e junto disso faz valer porque está exercendo ali o papel principal, que é o de ser mãe. Lição que elas vão futuramente também ter que exercer também, dizer não, dizer sim, exatamente, criar os filhos. Exatamente. E às vezes é difícil dizer não, né? E o que eu vejo na maioria das vezes, até pela experiência de ser mãe, muitas vezes o não e o sim é difícil ser dito porque dá trabalho. É mais fácil você dizer sim, tudo bem, para não ter muita demanda. Para jogar para frente. Para né? jogar para frente.
né? E isso é algo que você, se disser algo que não pode ser dito aqui, agora você vai levar algo muito mais complexo de ser resolvido daqui a pouco. Né? Então, essa mistura de mãe, a mãe, né, com a profissional, ela acontece naturalmente. Né? A gente citei uma passagem aqui que você me contou agora há pouco, que ela exemplifica bem, até que se quiser você pode falar um pouco sobre isso, exemplifica bem que nem sempre é necessário ralhar com a criança, sim, ficar bravo, castigar, e antigamente até havia castigos físicos, etc. Sim, isso, sim. Felizmente parece que não existe mais, graças a Deus, graças a Deus diminuiu não. muito. Mas há meios de se corrigir, de se contornar, de se voltar para o caminho correto, sem esses recursos mais, digamos, radicais, é isso? Eu acredito que quando você tem autoridade, tá dito, e ponto. Quando você não tem autoridade, só te sobra o autoritarismo. E aí sim, né, você tem que usar outras questões, que eu não creio serem eficazes. Quando a gente estava conversando sobre essa situação, e até mesmo essa história que você acabou dizendo da minha filha, ela tinha por volta de 13 anos e ela queria ir para uma festa de carnaval. Adolescente, já naquela fase de rebelde isso, sem causa, né? Ou com causa. Ela queria ir pagar qualquer preço para pertencer ao grupo de amigos, enfim. E eu não deixei. Então, ela fez o que todos os adolescentes fazem, né? Foi para o quarto e, puf, te bateu a porta. E eu fui até ela e disse, não gostei do que você fez, não concordo também com o que você fez. E como sua mãe, eu tenho o direito de cobrar uma postura diferente. Por favor, saia do quarto, entre novamente e faça isso com educação. Né? E hoje ela diz para mim, ela fala, mãe, aquele dia eu fiquei com ódio de você. E hoje, como eu agradeço a sua postura em muitos nãos que você me deu. Né? Isso é muito importante, porque o contrário, como nós já dissemos há pouco, nós depois não teremos mais controle. Né? Exatamente. A gente sabe, Ana, que nós estamos num momento do país, da sociedade de um modo geral, no mundo todo, muito perigoso. O perigo está muito próximo do adolescente, próximo das crianças em idade escolar, etc. A gente ouve falar muito em tráfico de drogas, em violência sexual, enfim. Uma série de problemas que a gente não gostaria de estar ouvindo falar tanto, né, tão recorrentemente aqui no Brasil. Mas, diante disso, cada vez mais os pais têm que agir dessa maneira, como você nos reportou agora, né? E a escola também tem que participar desse processo, né? É difícil a gente querer atribuir algum tipo de responsabilidade à escola, né? É mais do pai e da mãe mesmo, é mais da família mesmo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco disso, um pouco desses perigos todos que estão em torno e como nos prevenir, nos vacinar contra esses perigos. A gente vive uma tendência mundial hoje, tecnológica, digital, e quando a gente olha para isso, nós vemos nisso algo incontrolável, livre acesso e sem filtros. Né? Então, é claro que é muito mais gostoso ficar no Facebook, por exemplo, do que fazer uma tarefa. É muito mais gostoso, por exemplo, ter o horário correto para dormir, para no outro dia estar disposto e pronto para ir à escola, do que ficar assistindo uma série no celular ou um jogo. Nós sabemos que esse apelo tecnológico, ele é gostoso, né? Entre aspas. Eu vejo muito a necessidade, tanto da escola quanto da família, dentro deste contexto, justamente pelo perigo que isso oferece. E nós temos aí inúmeros exemplos, né, de situações que não acabaram bem. Quando a família tem um acompanhamento diário desses deveres da criança, do adolescente, isso fica, de certa forma, muito mais dominado e, com isso, você consegue interagir, fazendo com que ela cumpra, de fato, os seus afazeres. Em contrapartida, a escola, muitas vezes, quando ela
percebe que o aluno está sonolento, que o aluno dorme durante a aula no período da manhã, que ela pediu uma pesquisa e o aluno trouxe o Dr. Google de pesquisa. Ctrl-C, Ctrl-V lá. Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, as duas partes precisam se falar. Por quê? Se a escola percebe tudo isso, ela noticia quem? A família. A família sendo noticiada, ela precisa olhar para isso e mudar tudo isso. Se não houver este diálogo também, acho difícil. E acho também quase que impossível hoje um adolescente não ter celular, né? Sim. Não ter acesso a tudo isso. Acho que ele tem de ter, porém, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de ser acompanhado mesmo, né? Seria a palavra dentro disso. Quase que uma tutela, né? Ser tutelado. Exatamente, sim. Um tutorial, já que a gente está falando de internet, etc., certamente uma expressão que eles conhecem bastante, um tutorial em relação ao comportamento do adolescente, do jovem, especialmente do jovem. Né? E ao uso também de tudo isso, né? Os limites, enfim. Limites, enfim. Sim. A gente sempre está falando a respeito disso, mas a gente percebe também que, bom, por conta de vários fatores, entre eles essa falta de tempo da família poder se dedicar, ou pelo menos essa desculpa da falta de tempo, etc., acontece tudo isso. E acaba estourando, algumas coisas acabam explodindo, estourando na escola. Você disse agora, o adolescente, a criança sai de casa sonolento porque ficou a noite, a madrugada toda no Facebook ou nos jogos, etc., e foi para a escola. Chegou na escola sonolento, claro. Além do que há outros problemas, né? Antigamente, na minha geração, por exemplo, a instituição professor, professora, a gente devia uma reverência a ela. A gente tinha medo do professor, mas um medo no bom sentido, né? A gente gostava de chegar perto da professora e falar assim, nossa, eu vi a senhora no cinema domingo. Quer dizer, era quase que uma divindade para a gente. Hoje as crianças chegam a bater nos professores. Gente, que culpa cabe à família em questões assim, Ana? Eu sei que é difícil, esse assunto é muito complexo. Sim, ele é complexo, mas ele é interessante e importante. Vamos pensar, a primeira instituição que a criança está inserida, que ela experimenta como referência de valores e respeito, é a família. Sim. Quando ela nasce, quando ela vai ao longo da vida. Se dentro desta instituição família, ela não aprende estes valores e este respeito, esta autoridade materna e paterna, quando ela vem para a escola, ela traz essa experiência familiar. Ou seja, muitas vezes esse de igual para igual, né? Como os pais muitas vezes dizem, eu sou amigão do meu filho, eu sou amigona da minha filha. Legal. Você pode até passar por este viés da amizade. Mas antes de tudo, ou sobretudo, você é pai e mãe. E a isso lhe compete uma autoridade. Autoridade, que não quer dizer autoritarismo. Não tem nada a ver com autoritarismo, mas esta autoridade, por si só, ela já é suficiente para o respeito e para todas as outras regras sociais. Então, se a criança vem de uma família onde isso não foi formado, não foi construído, ela vai reproduzir aqui na escola a mesma coisa. Ou seja, o professor, a figura do professor para ela, não significa autoridade, não significa... Significa algo que seja como ele, um amigo, exatamente. Enfim. Ele já traz essa informação, isso, né, entre aspas. Né? E aí essa confusão de valores e de papéis, ela impactará diretamente no processo de aprendizagem, no processo social, no processo cultural e em todas as áreas que são inerentes à escola e à família. Bons hábitos também cabem à família resolver, né? Por exemplo, estimula a leitura, estimula a ver bons filmes, a curiosidades, etc. Tem que começar em casa, né? Sim. A escola não vai cumprir esse papel, lógico, Sim. Não é dela. Eu costumo dizer que a nossa primeira aprendizagem
ela acontece por imitação. Por que nós falamos? Por que nós andamos? Porque nós vemos as pessoas falarem, porque a mãe fala com o bebê, o pai fala, os adultos falam. Então, a primeira aprendizagem, ela vem por imitação. E ela permanece ao longo da vida. Há uma pesquisa que diz que nós somos fruto da média das 5 pessoas que nós convivemos diariamente. Ou seja, você tem um pouco de cada das pessoas que você convive. Ou seja, essa imitação, isso acontece. Mas desde já você fica convidado a voltar um dia desses aqui para a gente continuar essa conversa que eu acho muito bacana, muito legal. Espero que a gente tenha passado de alguma forma, ajudado algumas pessoas que estejam nos vendo em casa agora. Sejam pais, sejam mães, ou vão ser pais e mães, ou já foram e são hoje avós, etc. Sempre é muito importante. Os avós hoje têm uma participação muito grande no processo familiar também, muito grande. A família mudou um pouquinho. Fantástico, Né? Exato. Sim, sim. Para mim foi um prazer, né? Eu me sinto lisonjeada em estar aqui. Voltarei e continuaremos essa história. Tá certo. Obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.